As paz, queridos, cá estamos novamente. Quero estar partilhando convosco, né? Algo da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus. Eu quero orar com você, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que podemos, ainda que distantes fisicamente, podemos, através, Senhor, da tecnologia, podemos chegar até nossos irmãos, até as pessoas, Senhor, e poder, Senhor, juntos nos edificarmos, Senhor, através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha, Senhor, neste momento, encher os nossos corações, abençoar-nos e edificar-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero partilhar com você hoje o Salmo de número 94, versículo 17. Quero depois mencionar alguns versículos, mas eu quero ir com ênfase nesses versículos. 17 ao 22, que diz assim: Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. As tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da equidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajunta-se contra a vida do justo e condena o sangue inocente, mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre ele faz recair a sua iniquidade, pelas malícias deles próprios os destruirá. O Senhor, o nosso Deus, o exterminará. Amém? Queridos, o salmista Davi, desde pequeno, ele já tinha uma certa experiência com Deus. Começou como pastor de ovelhas, depois um grande guerreiro, depois um rei da nação de Israel. E entre as suas experiências, nós podemos ver que elas vinham desde de pastorear ovelhas, como matar urso, leão, e também matar gigantes, né? Todos conhecemos a história de Davi e Golias, toda criança conhece. Tornou-se um grande guerreiro e também, né, depois disso veio se tornar o rei de Israel. E é claro, e nós sabemos que foi escolhido por Deus, ungido por Deus para isso. Mas como homem, né, ele viveu as experiências de alguém que nesta vida tem algumas dificuldades, passam por alguns momentos difíceis, mas que pôde, né, viver realmente algumas experiências nas quais ficaram registradas aqui para nós, e nós podemos hoje então ter esse acesso, né? Certamente Davi viveu rodeado de perigos, mas nós vemos que os salmos que ele nos deixa de uma forma muito transparente, ele nos deixa grandes exemplos, e um deles que nós vamos destacar aqui é a confiança em Deus em meio às adversidades. O mesmo Deus que o chamou, que o ungiu, quando ele ainda era pastor de ovelhas, nós vemos nesses salmos que lemos que diante das situações que ele estava a enfrentar, que em certo momento também lhe gerou dentro de si algumas perguntas, mas logo ele começa a se lembrar de quem é o Deus que ele servia. E eu quero mencionar aqui para você, junto com você, o versículo 9 a 11, que diz assim: O que faz o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxergará? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece o pensamento do homem, que são pensamentos vãos. Nós começamos a observar aqui, como eu disse, Davi teve muitas experiências com Deus na sua vida, né? E dentre elas, nós vemos aqui a sua confiança, e nós vamos observar aqui como que nesse texto ele passa a apresentar Deus, ele enxerga Deus na sua experiência pessoal com ele, e como ele passa a enxergar Deus.
E aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, ele apresenta Deus como Deus onisciente, que conhece os pensamentos e as ações do homem. Nada lhe fica ali oculto e não lhe passa nada desapercebido, né? Que nós vemos aqui na palavra. Acaso não é ele que dá o conhecimento, não é ele que sabe todas as coisas, né? E ele, porventura, ele não sabe todas as coisas. Davi sabia quem era o Deus que estava ali, que estava vendo toda a sua situação naquele momento. Ele é onisciente, ele conhecia o seu pensamento, conhecia o seu coração, conhecia o coração do seu inimigo também, conhecia as situações que ele estava vivendo. Ele não estava alheio, né? Ele não estava deixando passar desapercebido, não, mas ele estava atento à sua situação. Outra característica que ele apresenta a Deus está no versículo 13, na parte A, e no versículo 14, que diz assim: para lhe dares descanso dos dias maus. Parte A do versículo 13. E o versículo 14 ele diz assim: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Então ele apresenta Deus aqui como o Deus amoroso, aquele que abraça, que cuida e que protege, não é? Ele disse que e que dá descanso, né? E isso nós vemos lá no Salmo 23, que ele diz: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas eu não estou aqui apresentando aqui como pastor, mas como aquele que leva para as águas tranquilas, lugar de descanso, né? Para as águas de descanso. E é desse pastor, é desse Deus que Davi estava aqui a falar. Desse Deus que abraça, que cuida daqueles que nele confiam. Então Davi tinha a sua experiência, os seus momentos de dificuldades. Mas nesse versículo, depois nesse texto mesmo, ele mesmo começa depois dos seus questionamentos, ele começa a ver e lembrar e apresentar e falar desse Deus, né, dessa forma, agora como Deus amoroso. No versículo 16, na parte A, vamos ver a outra característica, outra forma como Davi apresenta a Deus. Ele diz assim: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Olha que maravilhoso aqui. Davi está a apresentar a Deus como Deus defensor, aquele que defende. Sabe aquele momento que talvez Davi, mesmo diante do seu exército, um exército poderoso que ele tinha, mas ele talvez sabia, né, que o braço do homem não podia o livrar, somente o braço de Deus. E é o que ele diz aqui: quem se levantará a meu favor? Muitas vezes também caluniado, muitas vezes julgado, muitas vezes, né, passando por momentos que os seus inimigos, vamos dizer assim, humanamente falando, naquelas circunstâncias de Davi, se levantavam contra ele para falar, mas ele olha e diz: não, nesses momentos Deus foi aquele que me defendeu dos meus inimigos e daqueles que vinham contra mim, daqueles que guerreavam contra mim, seja com ações, seja com palavras. Ele foi meu defensor, né? Quem se levantará a meu favor contra o perverso? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Então, ele fez uma pergunta aqui, mas ao mesmo tempo, ele sabe quem é esse Deus. Ele sabe que foi Deus, né? Uma pergunta que acaba por si só respondendo a sua própria pergunta. Mas nós vemos que ele responde, né? Ele responde e ele expressa dessa forma, né? O Deus defensor como Deus que se levantou a seu favor e lhe foi seu auxílio. Ele diz aqui no versículo 17: se não for o Senhor, se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Aleluia. E ele coloca então, que se não fosse isto, ele teria morrido, né? Se não tivesse sido essa situação, ele teria morrido. E no versículo 22, quero ver aqui, ele diz assim: mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. O Senhor é o seu baluarte. O baluarte significa uma muralha alta, um refúgio. E aqui agora também nós lembramos de algo, de um versículo, de um salmo que ele mesmo compôs,
que é o Salmo 46, versículo 1, que diz assim, que Deus é o quê? É o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia ou no momento de tribulações, em algumas versões. Então Davi estava a se referir a esse Deus defensor, que era aquela muralha, né, na qual aqueles que confiam nele se sentem defendidos, protegidos. O inimigo vai se levantar, as circunstâncias vão vir, os problemas vão estar aí, mas nós devemos lembrar que nós temos um Deus que é o nosso defensor, o nosso refúgio, que nós podemos nos refugiar, mas isso serve para aqueles que nele esperam. Como nós vemos, ele nos dá aqui muitos exemplos de como nós, motivo de como nós podemos confiar em Deus. Nós citamos aqui nesses salmos aqui, mas existem muitos. Mas através desse salmo, nós vemos que Davi, ele poderia expressar, né, tinha como expressar desde a sua adolescência, juventude, de quando ele começou, na sua caminhada com Deus, nas suas experiências que ele teve no seu dia a dia, de como pastor, de como aquele que foi guerreiro no exército, como aquele que matou um leão, que matou um gigante, que agora como rei também foi contra exércitos, né, lutou contra exércitos. Esse Davi sabia, né, quem era o Deus qual ele poderia confiar. Ele deixa para nós, através desse salmo, esses exemplos para nós também termos esse Deus. E eu quero encerrar com esse versículo 19, que ele diz, né, quero ler aqui, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Aleluia. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Quantas vezes talvez Davi também tinha preocupações, quantas vezes Davi também tinha angústias na sua alma, situações difíceis que muitas vezes como rei tinha que resolver, que precisava enfrentar, e angustiava-se por determinada situação. E ele diz que os cuidados, né, esses cuidados que muitas vezes ele vem, mas as tuas consolações, as consolações de Deus me alegram a alma. Que lindo, que gostoso, que maravilhoso é sabermos que muitas vezes as circunstâncias, as angústias que muitas vezes podem sobrevir, nós podemos ter um Deus que é o nosso consolador, que é aquele que vem com seu bálsamo para o nosso coração e nos traz a alegria que o mundo não pode dar, a alegria que o sistema não pode dar, a alegria que somente Deus pode dar. Às vezes o nosso coração pode estar com aquela angústia, com aquela dificuldade de podermos até mesmo entender aquela situação, e nós sabemos que somente Deus, Ele pode vir com seu bálsamo, com seu refrigério ao nosso coração, em meio às turbulências que muitas vezes a nossa alma fica, né, pode ficar em meio às turbulências. Nós sabemos que o Senhor, Ele vem com as suas consolações, consolar-nos, alegrar-nos no nosso coração. Portanto, queridos, que Deus seja para nós, neste momento que nós estamos a viver, ou em toda e qualquer situação que nós venhamos a viver, mesmo depois que nós sairmos dessa situação que o mundo está a enfrentar, o que o salmista expressa: entregar os nossos cuidados, as nossas preocupações a Deus, que tem o consolo certo para a nossa alma. Amém? Que nós possamos olhar para Deus como aquele que é o Deus onisciente, que está vendo todas as coisas, que é o Deus que conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, a nossa mente, conhece o coração daqueles também que muitas vezes se levantam contra nós, ou do inimigo maior pelo qual nós lutamos, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo das regiões celestiais. Deus sabe quem é esse inimigo pelo qual nós estamos lutando, mas Ele também se coloca a nosso favor como Deus que está do nosso lado para lutar nossas causas quando nós não podemos. Ele é aquele Deus amoroso que muitas vezes nos abraça, quando muitas vezes até mesmo sentimos medo, né, diante das circunstâncias, sentimos como aquela criança que precisa ser refugiada. Ele é aquele que nos abraça e cuida de nós. Ele é aquele que nos defende diante do nosso adversário. E Ele se coloca entre nós e diz: opa, aí não,
esse é meu filho, e ele, até determinado momento ele permite algumas circunstâncias na nossa vida, mas ele vai estar sempre ali para nos proteger. Isso é certo, isso é verdadeiro, porque ele diz na sua palavra que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, bem presente, no momento certo. Ele chega na nossa vida e traz o consolo, traz a alegria. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar com essa palavra, que seja para nós uma palavra de refrigério, uma palavra de ânimo, em meio às circunstâncias que nós possamos viver no nosso dia a dia.